Olá, meus queridos amigos e irmãos, que o Eterno abençoe todos vocês. Eu sou Ailton e esse é o canal A Luz da Escritura. Quero agradecer muito o carinho de vocês, o apoio de vocês, Agradecer as mensagens que vocês passam, que ajudam muito, a gente a crescer. Eu vou crescendo cada vez mais. Vocês são muito maiores do que eu, vocês são muito mais conhecedores que eu, Eu sou apenas um aprendiz, estou aqui só trazendo para vocês aquilo que vocês conhecem muito bem. Mas a Escritura manda que a gente admoeste uns aos outros, a gente se console uns aos outros com esta palavra. Nós temos que levar a palavra uns para os outros, porque o mundo está cheio de armadilhas, o mundo está cheio de truques que muitas vezes pegam as pessoas desprevenidas. E os mais escolhidos são aqueles que mais conhecem. Sabia disso? Uma coisa que eu aprendi, eu sou bombeiro, sou aposentado, Uma coisa que eu aprendi na minha vida é o seguinte: quando a gente tem que muitas vezes salvar pessoas da água, no mar, ou piscina, ou rio, lugares perigosos, Uma coisa que a gente sempre costuma dizer para as pessoas, para que as pessoas ponham na sua cabeça: olha, você pode ser um excelente nadador, mas cada lugar que você vai nadar é uma fronteira que você vai ultrapassar. Você vai encontrar obstáculos diferentes. Não interessa que você seja um grande nadador, é justamente esses os que mais morrem afogados, os grandes nadadores, os experientes. Por quê? Porque não seguir a regra, não tomar o devido cuidado. Isso é terrível, Então, você é muito experiente na água, respeite o lugar que você vai. Cuidado, porque existem muitos perigos diferentes que você não conhece. Então, sempre a gente aconselhava as pessoas, Quando eu vi a história do profeta Jonas, é uma história que arrepia, gente. Porque nessa história nós temos aí morte, ressurreição e cumprimento, Cumprir a palavra, obedecer. Foi o que aconteceu com Jonas. Jonas, ele desceu à sepultura. Ele foi engolido pela sepultura, porque ele foi engolido por um grande peixe. Muitos dizem que é uma baleia, não sei. Não existe nenhuma comprovação, até porque eu não conheço, mas já ouvi falar aí de biólogos, mostrando que a garganta da baleia não passaria um homem inteiro. Eu não sei, eu não entendo dessas coisas, Eu estou só falando aqui o que eu ouvi. Mas ele foi engolido por um grande peixe, certo? Basicamente acabou a vida dele ali. Ele ia ser digerido, certo? Pelos ácidos ali do estômago do peixe. Mas Deus impediu isso. Por quê? Porque Jonas, lá dentro da sepultura, como algumas traduções mostram, lá dentro do ventre do peixe, ele clamou ao nosso Deus. Olha que maravilha! Deus ouviu a oração e o clamor de Jonas dentro do ventre. Como você tem coragem de dizer que você clama e Deus não te ouve? Como você tem coragem de dizer: Deus não me escuta? Deus ouviu Jonas clamar, gritar por socorro lá dentro do ventre, e Deus ressuscitou Jonas. Como? Ele falou para o peixe: vai e vomita ele na praia. Olha, o peixe não vai na praia, mas esse foi até a praia, em local seguro, e vomitou Jonas, vivo, intacto, certo? E Jonas não tinha nem oxigênio lá dentro. Viu outro milagre maravilhoso? Jonas dentro do peixe, onde ele vai ter oxigênio? Não é verdade? Mas ele viveu. Ele viveu, então ele morreu e foi ressuscitado pelo nosso Deus. Porque Deus tinha uma missão. E qual foi a grande lição? A primeira lição: Jonas tentou correr, tentou fugir, certo? Para não pregar. Por quê? Pelo medo dos homens. Muitas vezes a gente fica aí temendo o poder dos homens, a força desses homens, a influência desses homens, mas Deus pode te resgatar em qualquer lugar que esses homens te coloquem.
Deus pode te reforçar e te socorrer em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Então está aí a grande prova, certo? De que Jonas morreu, ressuscitou e foi lá cumprir. Prova que o nosso Deus é o mesmo e não muda. Jamais. Jamais ele muda. Quem muda? Nós. Jonas mudou. Deus foi lá e resgatou. Eu tenho uma missão para você. Você é profeta, vai lá cumprir a missão. E ele foi então, morrendo de medo dos ninivitas, mas ele falou, acabei de morrer e fui ressuscitado, vou ficar com medo da morte agora? Acabou. Jonas foi lá e pregou, e quando ele pregou, ele ficou impressionado de ver a aceitação dos ninivitas. Aceitaram e se arrependeram, e a história, ela chegou até o rei, certo? Ela chegou até o rei, e o rei, quando ouviu tudo e viu que Deus ia destruir, o rei falou, não, peraí, vamos mudar, vamos nos arrepender, vamos mudar tudo isso. Talvez Deus tenha misericórdia e nos salve e não nos destrua, ok? O que é que se vê nisso aqui, nessa história? É outra coisa. Jonas não falou para eles de arrependimento. Jonas não falou para ele, vocês vão ser salvos, não. Jonas apenas foi lá avisar, vai ser destruído tudo. E eles imediatamente se arrependeram. Quando eles se arrependeram, mostra que uma coisa que o rei falou, talvez Deus tenha piedade, Deus se arrependa de destruir-nos, ok? Significa que eles não sabiam que haveria essa possibilidade. Mas mostra também que os ninivitas e o rei conheciam o Deus de Jonas, ok? Porque eles temeram e tremeram. E aí eles clamaram, imploraram, e Deus então voltou atrás, ele mudou o seu decreto. Esse texto que fala que Deus se arrependeu, a escritura é bem clara, Deus não se arrepende. Mas ele pode mudar os decretos, porque é ele mesmo quem faz. Ele pode mudar os decretos. Então Deus mudou aquele decreto que era de destruição e morte, como o caso de Sodoma e Gomorra, certo? E decretou vida para Nínive e os ninivitas. Amém? Isso aí serve para nós hoje. Muitas vezes nós ficamos ali, certo? Num canto, não vamos falar da palavra ou não damos exemplo. Muitas vezes, eu digo isso aí porque eu já vi, pessoa chegar a ficar com medo de demonstrar que ele é um servo de Deus por causa das ofensas, das gozações, das piadas que vão sair. Nós não podemos temer a nada disso, temos que continuar em frente e não podemos fugir, porque Deus pode pegar pela orelha e fazer você voltar. Isso é um termo só para brincar, né? Mas Deus pode trazer de volta e de diversas maneiras. Jonas voltou e voltou na barriga de um peixe. Olha que coisa terrível. Imagine a situação que Jonas estava, o desespero que ele estava. E quando ele estava dentro da barriga do peixe, inteiro, o peixe não mastigou ele inteiro. Imagine ali a situação, ele fala, tem piedade, Senhor, o peixe me engoliu. Vocês viram que esses dias teve um caso de um homem que foi engolido por uma baleia. Ele basicamente engoliu, né? A baleia golfou ele fora, certo? Mas ele foi parar dentro da boca da baleia. Olha que tristeza, que situação terrível. Imagina o desespero que a pessoa fica nessa situação, não é verdade? Eu ficaria, certo? Não sei nem o que aconteceria. Mas Jonas clamou, suplicou na hora do maior desespero da sua vida, que ele com certeza nunca imaginou que estaria naquela circunstância. E naquele momento ele clamou, Senhor, tem piedade de mim. Com certeza ele falou, Senhor, me ponha vivo de novo e eu vou completar a obra que o Senhor determinou. Com certeza ele se propôs. Deus ouviu a oração de Jonas dentro da barriga do peixe. Então não reclame. Quando você passa alguma privação,
quando você passa alguma dificuldade, quando você tem algum problema. Eu conversei já uma vez com um amigo sobre esse tipo de coisa, e muitas vezes as pessoas reclamam, né? Ah, eu saí de casa, eu estava no horário certo para ir poder ver um emprego, mas perdi a condução, atrapalhou tudo, Deus não me abençoou, Deus não me ajudou. Eu falei, irmão, você já levou em consideração que Deus pode ter te dado um grande livramento? Deus pode ter te tirado de um grande perigo, como já ouvi casos de pessoas que o pneu do carro furou aqui, e na esquina seguinte, onde ele ia passar, houve lá um acidente terrível, possivelmente ele estaria envolvido. Então aquele pneu do carro não furou, aquela foi a mão de Deus livrando ele do perigo. Então aprenda toda vez a dar glórias a Deus e agradecer ao Criador por tudo, como diz a Bíblia, em tudo dai graça. Você não sabe por que aconteceu, Deus sabe. Em tudo dai graças. E quando Deus determina uma coisa, está determinado já na Escritura, cumpra, faça aquilo que é sua obrigação. Se você não tem um timbre para poder pregar, peça a Deus, Ele vai te ensinar, mas você não pregando, certo? Falando com as pessoas, você prega da forma que exemplar. Seja um exemplo, honesto, correto, calmo, pacífico, manso. Uma pessoa exemplar, que quando as pessoas olham para você, falam, eu quero ser assim. Eu quero servir esse Deus. Ok? Então faça isso. A conclusão de tudo isso, quando o rei se converteu juntamente com o povo, Nínive foi salva da destruição. Quantas pessoas o decreto da morte, da dor, da angústia está se completando, mas há tempo ainda de você, Senhor, tem piedade, me perdoe, tem misericórdia, e Deus muda o decreto negativo da tua vida. Creia, confie, ok? A boa notícia então é que esse mesmo Deus que salvou Jonas da barriga do peixe, né? Oferece sua misericórdia para nós. Ele nos orienta a crer, confiar, a obedecer, a cumprir as suas ordens, né? Que nós possamos andar conforme as determinações do nosso Criador. Nós somos servos dele, temos que andar de acordo com os seus mandamentos, de acordo com a sua vontade, né? Deus continua sendo paciente conosco, Ele tem muita paciência conosco. Quantas vezes nós somos filhos totalmente arteiros, bagunceiros e desobedientes? Quantas vezes nós fazemos as coisas porque eu quero fazer, eu gosto, eu vou fazer, sabendo que aquilo é errado, sabendo que aquilo não agrada a Deus, né? Então Deus continua sendo paciente conosco, pois não quer que ninguém se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento, certo? E Deus quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e a salvação. No livro de 2 Pedro, capítulo 3, verso 9, Deus não quer que ninguém pereça, que ninguém seja destruído. Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. O que Deus quer de nós? Se arrependa de todo o mal. Significa que nós andamos no caminho mal. Infelizmente estamos num mundo onde você olha para um lado e para o outro e só vê coisas ruins. Pessoas más, pessoas mal intencionadas. Um dos grandes males da humanidade, sabe o que é? Lashon Hará, que se fala no hebraico. O Lashon Hará é a língua perigosa, a língua má, língua falsa. Falar mal dos outros. Quando você fala mal de alguém, você destrói vidas. Não só a sua vida, por estar cometendo um grande pecado, como a vida daquele de quem você está falando mal. E o pior, você destrói também aquele que está te ouvindo, porque você contamina ele com o pecado. E essa mentira, ou essa linguagem má, se espalha para outras pessoas. Então esse é um grande pecado terrível. Quando muitas pessoas deixam de pagar certas coisas,
A Escritura diz: não fique devendo nada a ninguém. Temos que seguir tudo que a Escritura fala. Dói, é difícil, mas vamos cumprir. Falta pouco. O final dos tempos está aí. Nossa redenção está próxima. E o Criador está nos avisando: olha o que vem pela frente. Está escrito. Daniel, Apocalipse, em Jeremias, Ezequiel. Está dizendo que o final vai ser duro. Vai ser muito sofrido. Muita angústia, muita dor. E se você está tremendo, com medo, clame. Suplique. Deus te ouve. Ele ouviu Jonas lá dentro da barriga do peixe. O peixe já tinha se alimentado com Jonas. E mesmo assim Deus falou: agora você vai até a praia de Nínive. Olha, foi lá na praia. E Deus falou para o peixe: vomita ele. O peixe foi obediente. Já pensou se o peixe fala: eu não vou obedecer? É uma pergunta, né? Já pensou se o peixe agisse como Jonas? Eu vou fugir. Compreendeu? Então Deus está estendendo a mão para nós do mesmo jeito que estendeu para Jonas. Mas temos que cumprir aquilo que ele determinou. Jejua, ora, clama, suplica, viva uma vida santa. Sabe o que significa viver uma vida santa? Uma vida separada do pecado. Uma vida totalmente isenta do pecado. Procure não participar de conversas ruins, porque a própria Escritura fala: não sente na roda dos escarnecedores. Significa o quê? Não vá em bate-papo onde você sabe que vai sair muita coisa ruim. Deus não se agrada disso. Automaticamente o Espírito de Deus não está com você. Aqueles anjos que ficam ao seu redor já não estão mais. Não veja coisas ruins, porque Deus com certeza não vai estar próximo de você. Você vai estar só. Quem vai estar com você é quem gosta desse tipo de coisa. E são seres negativos. Quer estar com Deus constantemente? Quer que Deus esteja com você constantemente, 24 horas por dia? Ande de acordo com como Ele determina. Amém? Que o Eterno te abençoe e te guarde. Muito obrigado por você ter ouvido. Eu precisava passar isso para vocês, porque Deus me pôs no coração essa mensagem. E a história de Jonas mostra para nós muito o que nós estamos vivendo esses dias. Estamos, sim, ali dentro da barriga do pecado, lá dentro do ventre do pecado, engolidos. Mas Deus tem ouvido a nossa oração e tem estendido a sua mão. E nós vamos ser vomitados na porta da redenção, lá naquela praia maravilhosa, e vamos viver a vida eterna. Amém? Vamos todos juntos. Espero te ver lá, hein? Com certeza. Shalom, um forte abraço, que o Eterno abençoe. Até o próximo vídeo. Obrigado pelo seu carinho e deixe seu comentário, porque ajuda bastante o canal, viu? Eu preciso de ajuda de vocês no canal. Então dê bastante like, isso ajuda a gente. E os comentários, é muito bom, tá? Então dá essa força para nós. Shalom, obrigado pelo carinho, até o próximo.